agora o programa Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos e hoje é Gente do Rio em ritmo de Copa do Mundo. E a minha entrevistada de hoje construiu uma das mais respeitadas trajetórias do jornalismo esportivo brasileiro. Com mais de 3 décadas de carreira, Marluce Martins cobriu 6 Copas do Mundo e testemunhou de perto alguns dos momentos mais marcantes do futebol nacional. Com passagem pelos principais veículos de comunicação do país, Marluce deu furos históricos, teve reportagens premiadas e fez coberturas que atravessam gerações. Ela acompanhou personagens como Romário, Ronaldinho Gaúcho, ajudando a contar a história do futebol brasileiro para milhões de leitores e telespectadores. Muito bem-vinda, Marluce. Tudo bem, Mônica? Obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui com a gente. Me senti velha com essa apresentação que você fez. Mas tudo bem. Mais de 3 velha não, cronologicamente qualificada, tá? Gostei, vou adotar. É isso. Gostei. É isso. Obrigada. Então, você cobriu 6 Copas do Mundo, né? Muita coisa, né? É verdade, você multiplica. Muita coisa e muita história. Que Copa mais te marcou? E por quê? Olha, eu de 94 até 2018, né? Eu só não fui na de 2002, por um acaso que a gente ganha o Penta, né? Então, a que mais marcou foi, obviamente, não quer dizer que tenha sido a melhor, mas foi a minha primeira Copa e a gente ganhou o Tetra, que foi em 94. Olha! Né? Então, isso é inesquecível. Era uma seleção que até hoje é muito questionada, né? Embora eu acho que era um timaço, sabe? Porque era um time muito equilibrado, feito para ganhar uma Copa do Mundo. Não era um time feito para jogar bonito, ele era feito para ganhar. E não jogava feio, não. Não dá para imaginar um ataque com Romário e Bebeto jogando feio, né? São 2 craques, eram 2 craques. E isso é inquestionável. Então, eu gosto demais dessa Copa, pela final também, como foi tão disputada, com pênalti contra um adversário fortíssimo, que era a Itália. Então eu tenho realmente minha primeira Copa e até uma das primeiras viagens internacionais pelo jornal na época. Na década de 90, cobrir esporte e futebol, vocês tinham muito mais acesso aos jogadores do que tem hoje, né? Essa profissionalização da comunicação dos clubes, da CBF, isso ajudou, atrapalhou? Isso é bom? Como é que se analisa isso? Mônica, eu acho que tem os 2 lados, porque você ter acesso aos jogadores, jornalisticamente falando, é ótimo. Mas claro que aumenta a atenção de quem está fazendo. Porque assim como eu posso sentar ao lado do Romário, então era todo dia que acontecia, né? Eu sei que o repórter de uma mídia concorrente também pode fazer o mesmo e me furar, né? Então, isso aumenta o desafio também. Você não bota a cabeça no travesseiro tranquilo com o trabalho que você fez ao longo do dia, né? Principalmente, estou falando em quem trabalha em jornal, principalmente, né? Que só vai ver o resultado... Na época, só vê o resultado seguinte. Na época, né, Marluce? Agora... nas redes, né? Agora os jornais já estão na rede. Então, a gente é de um tempo que... né? Claro. Agora, a gente tem que entender também o lado de lá. Que você tem, a CBF tinha mesmo, e tem que impor alguns limites, porque não é saudável para ela essa relação jogador-jornalista. O jogador pode não estar necessariamente preparado para dar uma entrevista. Pode ser ruim, pode atrapalhar o grupo. Então, eu entendo a blindagem, sabe? Eu acho que ela é excessiva no futebol, não só em Copa do Mundo, no futebol de um modo geral. Porque o repórter hoje em dia não consegue nem mesmo ver um treino, né? Fecha um treino, você faz 10 minutos, 15 minutos. Não é todo dia, mas tem treinos importantes que o repórter não vê mais. Pois é, isso prejudica o acesso. O principal é o acesso da população, né? A informação. Claro. E o esporte não é feito só para se ganhar dinheiro, né? É o entretenimento pro povo também. Então, se o povo quer assistir e não tem acesso àquelas imagens, à informação mais pura, né?
Porque acaba virando tudo uma caixa de mensagem ali de rede social, né? Tudo meio produzido. Foi na Copa de 94 que você se aproximou mais do Romário? Porque você teve 2 passagens importantes na tua carreira que envolvem o Romário, né? Uma foi o maior furo da sua carreira, que foi a aposentadoria do Romário, que você deu em primeira mão, e deu um furo, né? Como a gente diz na nossa linguagem jornalística, foi um furo. E a outra foi uma polêmica, a repórter que bateu de frente com o Romário. É, por aí. Conta isso. A relação com o Romário é assim mesmo, né? Morde a sopa. Hoje, graças a Deus, tá tudo bem. Então, 94, de fato, foi quando eu tive uma aproximação, a primeira, né? Já conheci o Romário, mas eu fazia pouco futebol. Fazia umas matérias assim mais especiais. Eu comecei em 89, então em 94 eu fazia muitos esportes. Na época a gente chamava amadores, né? Os esportes olímpicos, vôlei, surf, atletismo, essas coisas. Comecei a fazer futebol, foi dando certo, e fui à Copa. E já cobria de vez em quando o Vasco, fazia umas folgas, era uma coisa assim. E aí a gente dividiu os jogadores mais importantes, a gente dividia. E eu peguei o Romário, entre outros, né? Não lembro quais, não sei se o Dunga também, mas enfim, o Romário era da minha responsabilidade. Então, por isso, me aproximou. E ele era aquela marra, o que ele tinha de bom jogador, de craque que ele era, né? Ele também tinha de marrento, né? Fazia fila, ele mesmo organizava a fila, olha, para os jornalistas entrevistarem ele, e alguém cronometrava o tempo. Ah, é? Era assim. Não lembro se era 5 minutos ou era uma coisa rápida. Era assim uma coisa bem ridícula. Mas também ninguém saía sem matéria, porque ele falava. Como sempre, né? A gente conhece como ele é. E aí era trabalhoso também, né? Aí aconteceu um negócio curioso, que foi antes da Copa. De 94, teve um amistoso da seleção. Ou um jogo-treino, uma coisa assim. Acho que era um jogo-treino. Não importa o resultado contra quem era a seleção, porque eu não lembro. Eu sei que quando termina, os repórteres vão entrevistar o Romário, e eu fui também. Mas eu era a única mulher naquele bolo. Que eu lembro, eu era a única. Não tinha muita mulher cobrindo 94. Aí o policial os policiais foram me tirar. Não sei se acharam que eu era torcedor, o que era. Os colegas da imprensa, X a uma. E os repórteres, a polícia batendo, o Romário dando entrevista, metade da imprensa largou a entrevista. Meu bloquinho voou longe, o cara me machucou, o guarda. Aí passou, recuperei a entrevista que eu perdi, né? Os colegas me passaram o que o Romário tinha falado. Aí, um dia depois, 2 dias depois, eu encontro o Romário numa festa que tinha. O patrocinador organizava, tinha uma casa que era os jogadores passarem suas folgas, fazia um churrasco, botava um samba, fazia uma roda de samba lá com jornalistas, os próprios jogadores, só para descontrair. Aí o Romário foi, aí virou e falou assim: eu vi, você era aquela repórter, né, que os policiais, os caras aqui são ignorantes, não deixaram você participar da entrevista, você recuperou seu bloco, porque o bloco voou longe na briga com a polícia. Eu falei assim: eu recuperei, mas acho que você me deve uma exclusiva. Aí ele assim: vai lá na concentração amanhã que eu vou te dar uma exclusiva. Aí sim, era uma concentração em que ninguém entrava, não era um hotel. Em alguns jogos em outras cidades, a seleção ficou no hotel. Ali não, era uma concentração, e o Brasil não tinha nem estreado na Copa, era concentração de Los Gatos. Fui pra lá, cadê? O baixinho não me atendeu. Fiquei horas esperando, esfriou o tempo, eu lembro. Aí encontrei na festa seguinte, na folga seguinte, que eu encontrei com ele na mesma casa do patrocinador. Aí eu falei: Romário, fiquei lá te esperando, agora eu vou te dar entrevista. Desculpa, mas agora você pode ir lá. Fui lá, ele me deu entrevista, me botou pra dentro da concentração, olha só. Aí a gente realmente se aproximou, mas existia um distanciamento pela forma como ele conduzia aquela questão, né? O craque da Copa, o cara mais arrogante, mais arredio. E aí você cobriu a chegada dele no Flamengo pós-tetra. Foi. E aí o que aconteceu? Pois é, aí ele chega no Flamengo em 95, muito badalado. Imagina, uma contratação de repercussão internacional, né? O Flamengo trazia um dos maiores jogadores do mundo. E aí foi aquela marra, né? Aí a gente de cara brigou, ele disse que eu não dava força para ele nas matérias, não estava satisfeito com
o teor das cobranças, né? E eu acho que eu talvez pegasse pesado mesmo, tenho que admitir. E aí a gente brigou. E a gente ficou 5 anos sem se falar. Eu perguntava, ele não respondia. Isso não só no Flamengo, depois no Vasco. E aí a gente acabou resolvendo essa questão, a gente voltou a se falar. E acho que mais maduros, né? Os dois. E aí ele acabou te dando o furo da aposentadoria dele, foi. né? Eu fui desafiada pelo diretor de geração, na época o Elcimar de Oliveira, do Jornal Dia. Falou, Marlúcio, Romário vai parar, tu tem que dar esse furo. Tu tem que... Eu falei, não me pede, não aceito que você não dê esse furo. E o Romário realmente já me dava ali. As melhores entrevistas que eu fazia eram com ele, né? Eu liguei pra ele um dia em casa, estava em casa já, liguei, ia começar um jogo do Flamengo, eu liguei pra ele estava sem clube, aí eu liguei, o contrato com o Vasco tinha acabado. Aí eu falei assim, Mário, e aí, como é que tá essa situação? Você tá sem contrato, tem algum clube aí interessado? Ele assim, não, Marlúcio, eu parei. Eu falei, eu parei, não jogo mais. Eu falei assim, como assim você tá me falando isso assim? Sei lá, 9 horas da noite. Aí ele assim, da forma como eu comecei, sem fazer alarde, eu também talvez... Tenha parado. Eu parei talvez sem fazer alarde também, acho que a vida é assim. Tô viajando amanhã, e aí, poxa, foi uma coisa histórica, né? Na época não tinha essa facilidade de não internet. Tinha, 2008, mas foi um furo que teve uma repercussão. Você não deve ter dormido essa noite, né? Até o jornal rodar e chegar na pior, banca. Porque eu liguei pro editor, Hélio Cícero, e falei, Helinho, olha só, o Romário parou. Ele, o quê? Caramba, como é que eu vou dar essa informação? Eu falei, se vira. Não, vamos segurar isso mais um dia. Na época dava pra segurar. A gente segurou. Segurou? Se não me engano, isso era uma quarta, se não me engano, a gente só deu no jornal de sexta. Só que aí a imprensa começou a desmentir o resto da imprensa. O Romário não parou, só que o Romário falou que tinha parado e ia viajar para ficou de férias com os amigos. Férias na aposentadoria, né? E aí, ninguém conseguia falar com o Romário para confirmar o que ele tinha dito. E aí, quando a imprensa conseguiu falar, foi numa coletiva do Romário para lançar o DVD dele, de gols dele. A primeira pergunta, Romário, esses gols aí que a gente tá vendo no DVD, a gente vai continuar a ver? Aí ele assim, não, vocês vão ter que comprar, porque eu parei. Aí foi uma alegria só, né, ele ter confirmado. Daqui a pouco eu volto para continuar conversando com a jornalista Marlúcia Martins, que sabe tudo de futebol, de esporte e de Copa do Mundo, né? 6? Quem é hexa? Né? Ela foi hexa antes do Brasil. Fique com a gente. Estamos de volta com Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos e hoje estou conversando com a jornalista e minha amiga Marlúcia Martins, que sabe tudo de Copa. Ela é hexa em cobertura de Copas. Nunca vamos esquecer disso, né, Marlúcia? Agora, depois de décadas, como eu falei, né, cobrindo esporte e tal, aí você foi para outras áreas, né? Você foi fazer coluna, Gente Boa do Globo, você foi fazer perfis, entrevistar pessoas em revista Ela, revista Vogue, e agora na Prefeitura do Rio, fazendo diário oficial. O que essa mudança te trouxe de aprendizado? A gente aprende todo dia um pouco, né, nessa profissão, que ela é tão estimulante, ela é tantos desafios, né? Eu faço muitas matérias, eu ainda faço matérias de esporte. Hoje eu colaboro com uma revista de Portugal chamada Entre Rios, ali que eu escrevo sobre esporte e também sobre qualquer outro assunto. Eu acho que, primeira coisa de positiva, eu acho que eu me realizei fazendo esporte. Gosto, entendo, mas acho que foi um ciclo que eu precisava, de certa forma, ou fechar ou diminuir ele um pouquinho, desinchar ele um pouquinho, né? É tão bom eu poder sair hoje com a camisa do meu clube, poder ir pra arquibancada, porque eu não me sentia, né? Pois é, isso que eu ia te perguntar. Vascaína. Do melhor time do país. Podia? Não usava.
Não usava. Eu gostava até que não soubessem qual era o meu time. Custaram a descobrir. Quando descobriram... Mas hoje as pessoas estão mais liberais com isso, não estão, Marluce? De saber qual é o time do então não tem como, não tem mais como esconder, porque os próprios coleguinhas no nosso jargão é o colega de profissão, né? Acusam, né? Você mesmo contou aqui isso, todo mundo sabe, não tem problema. Mas e agora nas redes sociais também, boa, né? Agora... Década de 90 não tinha isso. Outra coisa legal, o jogo é ruim, eu não preciso ver. Uma coisa boa. Eu boto ali porque eu gosto de ouvir, sabe? É assim, vou dormir, quando eu acordei já acabou, passou. Não tem que ficar sofrendo vendo um jogo ruim pra depois comentar numa live, pra depois ter que escrever sobre aquilo, sabe? Então, isso aí foi bem legal, né? E continuo indo aos jogos, frequento São Januário, frequento Maracanã. E aprendo muito, e convivo, abri um leque assim, absurdo de fontes também, né? Tô aprendendo agora, trabalhando na prefeitura, eu tô lá desde 2019. Eu tô aprendendo a fazer o outro lado. E você começa a entender posicionamentos do assessor de imprensa que você, como jornalista, não entendia, né? Hoje eu entendo melhor. Né? Prefeitura do Rio, né? Na Prefeitura do Rio, pois é. E continuo escrevendo ali minhas matérias, então, que não há um conflito de interesses, né? Porque as matérias que eu escrevo são de cultura e de esporte, E você tem feito muitos perfis. Que perfil que te marcou? Que entrevista dessas, assim, te marcou? Que você fez? Eu faço muita coisa para... minha ex-chefe amiga Marina Caruso, né? Do Globo. Ela me pede. Eu fiz Martinalha há algum tempo. Gostei de ter feito. Gostei de ter feito o Jardim Macalé, por razões óbvias. Uma pessoa da música que a gente perdeu, né? No passado recente. A Grazi Massafera... Eu ia chegar nela. Eu ia chegar na Grazi Massafera, que... E aí, isso é que foi bacana, né? Porque, assim, eu já não tava escrevendo tanto, assim, pra mídia impressa. E pintou essa possibilidade de fazer um perfil da Grazi Massafera. E o que ela falou pra você mesmo? Foi do Cauã, né? Ela falou de atores, sobre o Zé Wilker, não foi? Preconceito contra ela, né? No início da carreira dela de atriz. E eu fui fazer a entrevista, pensando assim, a Grazi, tá? Não era um preconceito não, mas assim, pra mim, o que vai mudar na minha vida? Um trabalho, vou ter que ir tão longe entrevistá-la. Que entrevista incrível, que pessoa incrível, uma capacidade de resposta rápida e verdadeira, sabe? E de uma forma muito convicta. Eu adorei ter entrevistado, adorei ela, sabe? Adorei, torci muito por ela, pelo papel que ela fez depois em novela. E continuo torcendo porque é uma atriz. Ela é uma grande atriz. Ela é uma grande atriz. Eu vi Dona Beija, ela realmente nessa série, ela destrói, né? Maravilhosa, ela tá maravilhosa no papel de Dona Beija. Parece, me passou assim, a impressão de ser uma pessoa muito, muito interessante, uma personalidade muito bacana. Gostei muito. A história dela é muito bonita, de onde ela veio e das dificuldades na infância que ela passou. E tá aí, né? Tá aí entre as grandes atrizes do país. Marluce, olhando para uma carreira que passou por esporte, comportamento, política, administração pública e grandes coberturas, qual foi a principal lição que o jornalismo te deu? Eu acho que o jornalismo, a gente não aprende só com o que a gente faz, mas com o que a gente lê e vê, né? E eu vejo no dia a dia o que eu aprendi ainda na cadeira da faculdade, que é a coisa mais importante que um jornalista tem. E isso aí eu consegui para minha carreira, você também para a sua, que é a credibilidade. Acho que isso é o ponto básico de quem quer ser jornalista. É a credibilidade, você conquistar isso. Porque uma mulher fazendo futebol nos anos 90, né? Alguém tinha que acreditar nela.
né? E no dia a dia também, obviamente, de todo mundo, mas eu estou dando citando esse período, porque eu chegava nos treinos na época do Vasco, foi o primeiro clube que eu cobri, e um dia chegou uma moça que estava ali esperando algum jogador sair, porque ela queria falar com o jogador, né, sei lá o quê. Aí ela perguntou para mim, você está esperando qual jogador? Aí eu falei assim, não tô esperando jogador nenhum, tô assistindo ao treino, sou jornalista, você é jornalista, sabe? Então, eu vejo assim a credibilidade como a principal ferramenta de trabalho. E o respeito, né? Porque você, acima de tudo, você é uma pessoa respeitada pelos colegas, pelos profissionais, o respeito. Pela credibilidade, o conhecimento sobre o que você está falando. Eu sei, tô vendo aqui que a nossa amizade, sei lá quanto tempo tem dessas minhas mais de 3 décadas de profissão, você participou de parte dela, grande parte dela, né, participa. Mas mesmo assim você foi estudar sobre a sua entrevistada, né? E então acho que isso é fundamental também, você estudar futebol, estudar sobre o que você está falando, e pesquisar, né? Não é escrever qualquer coisa. E isso é a grande diferença entre o jornalismo e a rede social. É verdade. Né? Que a rede social você está comprando aquela informação. Hoje mesmo eu peguei uma imagem e sabe o que era a imagem? Era o Ricardo Rocha preso de algema. Aí eu falei assim, o Ricardo Rocha foi detido no aeroporto por conta de uma diferença de uma pensão que ele devia. Verdade. A foto era falsa. Eu olhei assim, gente, quando tiraram ele assim, eu mandei pra ele a foto. Ricardo Rocha. Ricardo, essa foto é verdadeira. Ele, de onde você tirou isso? Não teve nada disso. Tá entendendo? Então, eu, como jornalista, estranhei porque eu só vi em um lugar, num perfil de rede social, né? Mas quantas pessoas não compraram aquela informação acreditando que foi daquele jeito? E tomaram aquilo como verdade, né? Pois é. Agora, vamos pro nosso momento cartomante. Vou botar Tem isso? Tem. Vai ler minha mão? Não, mão não. Eu boto carta. Eita. Pode tirar uma e me dá. Tô de Bob, o que você gosta de fazer quando tá de bobeira? Ah, tu sabe. Você sabe. Você responde por mim. Eu? Tu vai também lá. Tu também vai lá quando tá de Bob. Fala aí. A entrevistada é você, não sou eu. Samba do Trabalhador. Vai pro samba... Te encontro lá sempre também. Tu anda muito de bobeira. Querida. Tá voando muito na Band. Querida, lá é quase que um trabalho. O samba do trabalhador... Então não vale. Não vale. Então O samba não vale. do trabalhador não vale. O samba do marido não vale. Eu te vejo mais lá do que na televisão, vou te contar. Lá em Bangu, lá na Zona Oeste, aquela noite de calor, você pega a cadeira de praia, bota no portão e vai fazer o quê? Vamos falar das pessoas. Vambora logo, que ela hoje tá meio... Marta. A rainha, a melhor, um ícone, um nome do futebol feminino. E o futebol feminino, o que falta? Eu acho que falta acreditar. Eu vi uma coisa esse ano que eu tô gostando, hein? Eu acho que os campeonatos melhoraram. Isso é uma coisa que falta, investimento. E o investimento traz... O patrocinador vai fazer o campeonato melhor e o campeonato vai chamar o público. Eu acho que é o que falta. É essa relação patrocínio, investimento, né? Que é a mesma coisa. Público, sabe? Torcida. Essas jogadoras conhecerem melhor o torcedor brasileiro. E a imagem dela também... A Marta, ela... Nossa, eu fiquei até arrepiada de ver essa mulher. Essa mulher é tudo no futebol feminino. Ela é... A imagem dela colabora muito com isso, né? Acho... O que ela representa, o que ela conquistou, né? Eu acho que... E continua aí, né? Impressionante. Né? Acho o maior nome do futebol feminino, da história do futebol feminino. E assim continuará, acho que por toda a vida, sabe? Acho que vai ser que nem Pelé, né? Regiane Ritter. Essa é tida como a pioneira, né? Eu conheci naquela foto, eu conheci ela quando ela estava ali. Ela tinha uma coisa bem interessante, que uma relação boa com os jogadores, sabe? Os jogadores gostavam dela. Uma pessoa muito respeitada. A gente falou em respeito ainda há pouco, né? Nessa conquista que a mulher do respeito e tal. E ela ajudava as colegas. Eu chegava e falava assim, olha, me ajuda aí com o Roberto Carlos. Eu preciso de uma informação do Roberto Carlos. Vou falar com ele. Roberto Carlos, lateral esquerdo. Sabe? Eu lembro que ela tinha uma boa relação.
É bacana. E eu olhei assim a foto e falei, caramba, não tô lembrando. Ali, ela ali, eu conheci ela ali, ali. Pioneira e uma boa colega, então, né? Uma excelente colega. Sabe tudo. Maravilhosa. Roberto Dinamite. Esse aí foi o cara que, de certa forma, me fez ser Vasco, né? Na família, tinha uma avó emprestada, que era Vasco, já falecida, obviamente. Padrinho vascaíno, já falecido também. Meu pai tricolor, também falecido. E aí eu resolvi ser Vasco, pelo Roberto. Não via muito jogo, né? Na minha geração, as mulheres não iam muito para estádio, né? Não tinha, meu pai não ia para jogo, assim. Então não tinha com quem ir, criança. Eu ficava ouvindo no radinho. E o Roberto é o maior, é um ídolo maior do Vasco. E é tipo Marta, né? Assim será para sempre, né? Um cara humilde, jogava muito. E humilde com jornalistas, com torcedores. Infelizmente, teve as dificuldades que teve com o Eurico Miranda, né? Quando foi presidente, chegou a ser expulso da tribuna e não merecia isso, porque ele é o nome do Vasco, né? Ele é um símbolo, tipo a bandeira. Sim. Você vê o Roberto, é impossível não ver o Vasco nele. Não só pela camisa que ele usa, mas por esse sorriso, pelos gols que marcou, pela importância que ele tem na história do clube. Olha aí. Moacir Luz, marido. Meu amor, minha paixão. Fez de você uma musa, né? Vida da minha vida. Ó, né, gente? Vida da minha vida foi composta pra você. Cara... Estamos aí juntos desde 2006, melhores anos da minha vida, com uma pessoa tão importante pra música, pro samba, que gosta, isso eu acho barato no Moacir, como ele gosta de ver a juventude trabalhando com samba, ele gosta de compor com jovens. Se alguém chegar para ele e falar assim, olha, será que você pode letrar isso aqui? Ele vai ouvir, sabe? Ou será que você pode botar uma música, dar uma letra? Então ele gosta de compor com a garotada, ele gosta de ver a garotada gravando as músicas dele. É um trabalho muito bacana que ele faz, não é só... compor com pessoas importantes, como ele tem parceiros, como o Zeca Pagodinho, por exemplo, que já esteve aqui muito bem entrevistado por você, mas ele também gosta dessa nova geração trabalhando. Eu acho isso muito impressionante, né? Como ele gosta que alguém leve essa bandeira do samba à frente. Ele é maravilhoso, trabalhador E a relação de vocês é uma relação muito bonita, muito de um cuidado um com o outro, né? De uma parceria. É um negócio impressionante. Eu ia usar essa palavra quando você falou. É uma parceria. Eu tô onde eu posso estar com ele. Não posso, obviamente, o meu trabalho me impede de estar mais junto. Não é só, claro, é fácil pro samba trabalhador, é bom, né? Mas às vezes chove, né? Às vezes é um dia mais difícil, mas é tão vibrante, é tão bacana estar perto do trabalho dele. E eu gosto realmente de acompanhar e a qualidade é ótima e também facilita um pouco, né? Música boa. Não é? Marluce, opa, vamos brindar com água. É mesmo? Poxa, mãe. Eu vi que era branquinha, achei que era espumante. Obrigada, foi muito... Obrigada, adorei também. Foi muito legal, adorei. Obrigada. E começamos assim o nosso clima de Copa do Mundo com o pé direito ou esquerdo? Direito. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.